Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Olá a todos, aqui é o Fabiano Bettini, aqui da Clínica da Professora. Estamos em mais um programa do Momento Pet da Professora. Hoje nós falaremos sobre as principais doenças transmitidas pelos carrapatos. Tá chegando o calor, tá chegando aí a primavera, tá esquentando bastante e esse é um momento muito importante para a gente estar atento, de olho em nosso pet, porque é uma época que inicia uma grande infestação aí de pulgas e carrapatos em nossos pets. E existem alguns cuidados que devemos ter com eles neste período. Estaremos aí com a professora Cláudia Bonini, que ela vai comentar sobre as principais doenças transmitidas pelos carrapatos. E existem algumas curiosidades relacionadas ao carrapato. Sempre quando a gente vê carrapato em nosso pet, realmente a gente está vendo apenas 5% do problema. Como assim 5% do problema? Imagine assim, que se existe 5 carrapatos no seu animal, existe mais 95 carrapatos no ambiente onde ele vive. Então realmente essa informação é importante, porque às vezes as pessoas veem 1, 2, 3, 4 ou 5 carrapatos no animal e acham que é só isso que tem realmente de problema. E realmente não é. Quando eu falo que 95% dos carrapatos estão no ambiente, é porque existe a fase de vida desse carrapato. Tem aí uma tabela aí na tela de vocês, que existe aí o ciclo evolutivo do carrapato, onde inicia-se aí com o carrapato, né? Tem lá o carrapato adulto, vai pôr os ovos, depois as larvas, tem as fases da ninfa e depois volta a ser o carrapato adulto. Uma informação muito importante também é que um carrapato, o período de vida dele pode chegar até 19 meses. E ele pode estar colocando até 22 mil ovos no ambiente nesse período. Então é muito ovo no ambiente. Então, lembrando que eu comentei que só 5% do problema, 5% dos carrapatos estão no animal e o resto está no ambiente, é porque esse restante, que é os 95%, eles estão na fase de larva, de ovo e de ninfa. Ok? Comentando rapidamente algumas curiosidades também sobre as pulgas. As pulgas também são ectoparasitas que realmente estressam nossos animais, os nossos pets, também os carrapatos, né, estressam bastante. Os animais não conseguem dormir direito, realmente não se alimentam bem em função disso, né? Além de transmitir as doenças que a professora Cláudia vai comentar. Algumas curiosidades aí da pulga. A pulga ela pode colocar até 50 ovos por dia. Lembrem que eu falei sobre o carrapato, né? Que 5% do problema está no animal, que é o carrapato adulto. Nas pulgas também é assim, ou seja, 5% do problema da pulga está no animal, que são as pulgas adultas. E os outros 95% divide-se na fase de larva, ovo e a pupa. Então, quando a gente está vendo algumas pulgas no nosso animal, no nosso pet, realmente o ambiente está com muita infestação. Então, existem alguns cuidados que nós vamos comentar um pouco mais para frente com vocês a respeito do que deve ser feito com isso. Sabendo-se que 5% apenas do problema, que são os carrapatos adultos e as pulgas adultas que nós estamos vendo realmente no nosso pet. Tá? Então é muito importante quando a gente vê já o carrapato ou vê a pulga, a gente tomar os cuidados necessários para que essa infestação não aumente. Uma curiosidade também sobre as pulgas é que as pulgas ela tem aí um período de vida de até aproximadamente aí 60 dias, tá? Ela pode ficar até 15 dias sem se alimentar
E durante o período de vida dela, ela pode colocar até 2.500 ovos. Lembrando que é em média 50 ovos por dia. Então a gente tem que estar muito atento a isso, que o aumento dessa infestação é muito rápido. Então de repente a gente vê o animal num dia com alguns carrapatos, passa aí uma semana, o animal vai estar com uma infestação muito grande. Isso é importante lembrar o quê? A questão dos banho-tosa, das empresas que fornecem esse serviço de banho-tosa. Que a gente precisa desmistificar isso. Realmente levei o meu pet no banho-tosa e o pet saiu com carrapato. Realmente, lógico que deve ter um controle muito importante dentro do estabelecimento. Esse pet que chega no banho-tosa para tomar banho e já tem que ser detectado no ato se existe aí pulga e carrapato, para que o proprietário seja comunicado e realmente tomar algumas medidas realmente terapêuticas e também profiláticas frente a esse animal. E realmente precisa existir um controle dentro das empresas, né, que tem banho-tosa. Então a questão de realmente, meu animal foi tomar banho, pegou o carrapato no banho-tosa, isso tem que tomar muito cuidado em relação a essa informação. Por quê? Porque realmente, primeiro, o animal ele precisa estar com a prevenção em dia. O que é a prevenção em dia? Ele tem que estar com algum produto nele para fazer o controle desses carrapatos e pulgas, para estar matando esses carrapatos e pulgas. E também precisa existir o controle realmente dentro do estabelecimento. Então essas duas coisas são muito importantes estarem juntas. Estamos aqui com a professora Cláudia Bonini. Ela vai comentar um pouco para a gente sobre as principais doenças transmitidas pelos carrapatos. Olá, é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês no Momento Pet. Espero trazer informações que possam ajudar bastante os pets no seu dia a dia. Hoje, eu estarei falando sobre as principais doenças que estão transmitidas pelos carrapatos. E quais são essas doenças que são transmitidas, né? Existem 3 doenças, uma chamada erliquiose, a outra babesiose e a outra anaplasmose. Essas 3 doenças têm sintomas muito parecidos e somente o médico veterinário, através dos sinais clínicos, e também através de exames laboratoriais que pode diferenciar essas doenças. A transmissão dessas doenças ocorre através da picada do carrapato de um animal para outro. Então esse carrapato ele tem que estar infectado com Ehrlichia ou a babésia ou anaplasma, e aí esse carrapato infectado picando o animal sadio vai transmitir então a doença. Também através da transfusão de sangue e via também transplacentária. Uma dúvida frequente que aparece aqui no nosso consultório é os tutores perguntarem para a gente: mas doutora, eu já coloquei produto para carrapato no meu animal, eu já dei medicamento mastigável para o meu animal, mas eu ainda continuo vendo carrapatos nele. É possível transmitir a doença? Esses medicamentos, eles não previnem 100% que seu animal vai ser picado. Você ainda pode encontrar, eventualmente, alguns carrapatos neles. Só que a diferença quando o animal está medicado ou não medicado, que para que ocorra a transmissão da doença, o carrapato precisa ficar em contato com o animal e sugando o sangue dele mais de 4 horas. Para que ocorra a transmissão da doença, de 4 a 6 horas. Então, quando o paciente coloca os medicamentos Puron ou os mastigáveis, o carrapato vai picar, ele vai subir nesse animal, ele vai picar e ele vai morrer, ele vai cair. Então, não vai ser capaz de transmitir a doença. Então, quais são os sintomas que esses pacientes vão apresentar? Vai depender muito se é a fase aguda ou uma fase mais crônica da doença. Esses animais podem ter sido picados há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, com o carrapato, e agora ele está apresentando sinal clínico. Então, outra coisa que a gente observa muito no meu atendimento,
Eu pergunto, o animal às vezes está com febre, o animal está apático, e eu pergunto, esse animal está com carrapato no momento? Não, doutora, o meu animal não tem nenhum carrapato, mas ele já teve, né, carrapato alguma vez? Assim, há 6 meses atrás, 1 ano atrás, mas no momento ele não tem nenhum. Tá? Isso não significa nada para a gente, porque o animal ele pode ter sido aplicado meses atrás e por algum motivo esse animal passou por algum estresse, né? E aí ele pega e apresenta a doença. Alguns exemplos: animal que mudou de casa, cadelas no cio, né? Então esses animais que podem passar por algum tipo de estresse, né? Cai a resistência e existe a manifestação então da doença. Outros, né, sinais clínicos, então, que a gente pode perceber. Primeira coisa, anorexia, que é a falta, né, de apetite ou totalmente a ausência, né, do animal querer se alimentar. Então, é chamado de anorexia ou hiporexia. Então, geralmente é a primeira coisa, né, é o primeiro sintoma que o pessoal reclama pra gente. O animal apático, o animal não quer brincar. Às vezes o animal está tomando muita água, pode ser que esse animal tenha febre, né? E também o sangramento nasal. Então, esses sintomas vão depender muito da fase que a gente está pegando esse paciente, tá? Fases mais crônicas, o animal tem perda de peso, ele pode ter sangramento nasal, ele pode ter sangramento vaginal, fezes com sangue, petequias, né, hemorrágicas, que são umas pintinhas, né, arroxeadas. Geralmente a gente vê onde o animal tem menos pelo, então no abdômen do animal, né, a gente vê alguns pontinhos arroxeados ou algumas manchas roxas pelo abdômen ou pela pele do animal. Então, geralmente, o animal tem uma vasculite, ele tem uma queda de plaqueta. Então, esses animais eles têm pequenos focos, né, de hemorragia intradérmico. Agora vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Você conhece o poder do sim? Sim é proteger e cuidar de quem você ama. Sim é poder brincar sem preocupação. Simparic é um comprimido inovador para o controle de carrapatos, pulgas e sarnas, que irá transformar o mundo dos cães. Simparic é eficácia, segurança, rapidez e praticidade. É tudo o que você sempre quis para o seu melhor amigo. Diga sim para quem você ama. Diga sim para Simparic. E consulte você também o seu médico veterinário.
voltamos com a professora Cláudia Bonini para continuar para falar para a gente sobre as principais doenças transmitidas pelo carrapato. Então, como podemos fazer o diagnóstico dessas doenças? Quando esse paciente vem para a gente, a primeira coisa, existe a suspeita clínica que esse animal tem essa doença, né? Então, primeiro pelos sinais clínicos, a histórico desse animal ter apresentado, então, carrapato, o animal está deixando de se alimentar, né? Está mais apático. E outra coisa importante, o animal não precisa ter tido uma infestação muito grande de carrapatos, basta ter visto um carrapato no animal, né? Então, esse carrapato estando infectado e ter picado, então, o paciente. Ah, doutora, mas eu só vi um carrapatinho nele. Não tem problema. Esse único carrapatinho pode ter transmitido a doença para esse animal. Então, como eu disse agora, né, essas doenças, elas são tratadas de forma diferente. Quer dizer, existe tratamento para essas doenças? Existe sim. Existe a cura para esse paciente? Existe sim. Tudo vai depender também da fase da doença que nós estamos pegando. Nos casos mais crônicos dessas doenças, eles podem, né, apresentar algumas complicações, como aplasia de medula, né, algumas doenças, outras que são chamadas de trombocitopenia imunomediada, que são algumas complicações dessas doenças do carrapato. E aí, nesses casos, é um pouco mais complicado e a gente pode acabar perdendo esse paciente. Falando um pouco sobre a prevenção, uma fase importante aí quando a gente tem algumas doenças onde podem ser prevenidas, né? Como que a gente pode realizar a prevenção contra os carrapatos, né? Esses ectoparasitas que acabam incomodando muitos pets, os seus tutores. Então, o que pode ser feito? Existem os produtos Puron, que são as pipetas, pode ser colocado no dorso, né, na região da nuca do animal. Esses produtos eles têm ação durante 30 dias contra pulgas e carrapatos, tá? E tem também os produtos mastigáveis, que são os comprimidos mastigáveis. Tem produtos no mercado que tem ação durante 30 dias, com 35 dias e até 90 dias, tá? Aqui na clínica a gente indica bastante produto que tem duração de 35 dias. Ele também protege contra as 3 principais sarnas que acometem os cães. Pensando na alta infestação, onde o nosso pet pode ter aí de pulga e carrapato, lembrando que eu comentei no início do nosso programa sobre as particularidades aí do ciclo evolutivo do carrapato e da pulga, onde existem as diversas fases, né, do carrapato, as diversas fases da pulga. Então, pensando nisso, se a gente der apenas um tratamento de 30 dias nesse animal, realmente pode existir ainda depois desse período alguns ovos e algumas larvas ainda no ambiente, onde vai se transformar ainda em carrapato ou pulga adulto. Então, o ideal é tratar realmente o animal no mínimo durante 90 dias. Para que isso? Para que a gente consiga realmente fechar totalmente o ciclo evolutivo desses ectoparasitas. Ou seja, durante aí 90 dias no mínimo de tratamento, tratando o animal, você vai estar realmente diminuindo e muito ou acabando realmente 100% com o problema das pulgas e carrapatos. Um controle importante junto com esses produtos que a gente vai dar para o nosso animal, ou colocar a pipeta ou dar o comprimido mastigável, a gente está fazendo um controle ambiental. De que forma? Fazendo pulverização com alguns produtos à base de amitraz no ambiente onde o animal fica, né? Se for um ambiente de piso frio, num quintal, a gente consegue estar pulverizando esse quintal uma vez por semana. Se for uma casinha de madeira do animal, deixar pulverizar esse local, sempre retirar o animal antes e só voltar o animal
nesse ambiente, nessa casinha, depois que tiver absorvido realmente esses produtos que a gente pulverizou o ambiente. Tá? Então, o importante é o quê? A gente realizar um controle integrado, onde a gente vai cuidar do ambiente e proteger também o animal com os produtos Puron ou os comprimidos mastigáveis. Quero agradecer a todos os telespectadores pelo carinho, por estar nos assistindo, e espero ter conseguido passar um pouco do meu conhecimento para vocês e tenho esclarecido algumas dúvidas que são corriqueiras aqui no nosso consultório, e até semana que vem. Agradeço por mais este programa, por vocês estarem nos assistindo. Espero ter esclarecido sobre o tema de hoje e esperamos por vocês no nosso próximo programa. Muito obrigado. Clínica da Professora e Invete trazem as melhores dicas para o verão do seu pet. Forneça água filtrada e fresca à vontade. Coloque cubos de gelo na água para refrescar. Antes de passear, verifique a temperatura da calçada. Use protetor solar, de preferência específico para os pets. Nunca deixe o pet dentro de casa, mas isso não é só para o verão, é durante o ano todo. Para os mais peludos, recomenda-se a tosa. Para as viagens, não esqueça de utilizar o cinto de segurança e faça paradas estratégicas para ele beber água e fazer as suas necessidades. Use brinquedos que refrescam. Sempre tenha à disposição uma superfície de piso frio. E faça sorvete de ração úmida para divertir e refrescar o seu pet. Para aqueles pets que gostam de curtir o verão dentro da piscina ou na praia, não esqueça as nossas dicas. Nunca force o seu pet a entrar ou permanecer dentro d'água. Isso pode ser perigoso. É fundamental a supervisão durante todo o período que ele está dentro d'água. Ele pode precisar da sua ajuda quando quiser sair. Fique sempre atento ao tempo que ele está lá dentro e que ele tem alternativas para sair e não estar em exaustão. O acúmulo de sal do mar ou de cloro na superfície da pele pode causar dermatites, por isso depois é sempre recomendado um bom banho. Não permita que o pet permaneça muito tempo molhado, isso pode predispor aos fungos. Cuidado para o pet não ingerir em excesso água da piscina ou do mar, isso pode desidratar ou causar sérias alterações. Fique atento e traga no veterinário quando o seu pet estiver ofegante, com salivação intensa, dificuldade de respirar, intolerante ao exercício, que ele estiver com baixa ingestão de água ou até mesmo de alimento, e a mudança na cor da língua de forma brusca. Então, se ele tem uma língua rosinha sempre e essa língua ficou roxa, traga o quanto antes para avaliação do veterinário. E curta o verão. Obrigado por estarem conosco mais um programa. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas para o verão e esperamos vocês na próxima semana. Não esqueça, você ama e a gente cuida. Momento Pet da Professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da Professora Cláudia Bonini e Invete, Intensivismo e Nefrologia.